Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como crescer espiritualmente. Você gostaria de crescer espiritualmente? Sabe, de desenvolver e espiritualmente ser grande? Como que acontece isso? Como é esse desenvolvimento? Porque assim como o ser humano, ele é bebê, é um neném, vai se tornando ali uma criança, vai crescendo, passa pela sua fase, de adolescência, chega à fase adulta, enfim, há um desenvolvimento do corpo, embora isso não signifique crescimento, porque há muita gente aí que às vezes pode ter mais idade, 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos, e de repente não tem maturidade, não cresceu, sabe, não desenvolveu. E às vezes tem pessoas que, eu por exemplo, tenho a filha de um casal de obreiros aqui. A jovem, ela tem 13 anos, mas, sabe, ela tem cabeça, a gente vê assim uma certa maturidade. Então, às vezes, tem jovens que eles ainda têm muito a desenvolver, fisicamente falando, tem que crescer, tem que atingir uma certa idade, ainda tem coisas para poder passar na vida, enfim. Mas só que a mentalidade, eles já cresceram, já estão desenvolvidos, já estão, estão crescidos, têm uma certa maturidade. Mas enfim, assim como o ser humano, assim como aqui na Terra, tanto o corpo quanto a mente, há um desenvolvimento, um crescimento, assim também é no mundo espiritual, no plano espiritual. Nós, quando nós começamos com o Senhor Jesus, quando nós começamos na fé, nós começamos como recém-nascidos. Por isso que a Bíblia fala sobre nascer de novo. A gente nasce de novo. E quando alguém nasce de novo, ela nasce como? Nasce pronta, nasce adulta? Não. Nasce um bebê, nasce um recém-nascido. Então ali é necessário haver um desenvolvimento. Então, como crescer espiritualmente? Bem, é claro que a pessoa ela precisa orar, precisa ter uma vida de oração, precisa ter uma vida de entrega a Deus, dedicar tempo a Deus. É claro que a pessoa ela precisa congregar, estar reunida como igreja. A pessoa ela precisa ter um líder, um mentor, alguém que sabe que é exemplo, alguém para ensinar, alguém que foi constituído por Deus para ensinar, para cuidar, para dar um alimento espiritual, como o apóstolo Paulo mesmo já falou sobre isso. Então, assim, isso são coisas básicas. Mas você quer realmente saber como crescer espiritualmente? Eu vou dizer para você. A Bíblia, ela fala sobre um momento que os discípulos, eles questionaram isso para Jesus. Eles questionaram sobre quem seria o maior no reino de Deus. E o Senhor Jesus, ele dá o exemplo de uma criança e diz: quem ser como essa criança? Se vocês não serem como essa criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar no reino dos céus. Ele diz o seguinte para os discípulos: olha, quem ser o menor, este será o maior. Quem ser
quem se tornar o menor, quem se fizer o menor, este será o maior. Então olha o que o Senhor Jesus está falando, preste atenção. Olha a mentalidade do Senhor Jesus, o que Ele está nos ensinando, o que Ele está nos passando. Então, se eu quero desenvolver, eu quero crescer, então eu preciso me diminuir. Esse é o segredo. A gente vê, por exemplo, a trajetória do apóstolo Paulo. A gente vê que tem um começo, tem um meio, tem um fim. E você vê uma evolução do apóstolo Paulo, e você vai perceber que ele começa se achando o menor entre os apóstolos, entre os discípulos, entre os santos. Ele começa se achando o menor entre os apóstolos, depois ele vai se achando o menor entre os santos, entre a igreja, e você vê por fim ele se achando o menor de todos, o maior pecador, o menor, o mais miserável, o pequeno, o menor de todos. Então vamos lá, olha a mentalidade do apóstolo Paulo. Ele começa se achando o menor entre os apóstolos, depois ele começa se achando o menor entre os santos, ou seja, entre os crentes, depois se achando o menor entre os pecadores. Quer dizer, o crescimento espiritual dele foi de acordo com a mentalidade que ele foi se diminuindo. Conforme ele foi se vendo cada vez menor, então ele crescia cada vez mais. O segredo para alguém crescer diante de Deus, crescer espiritualmente, é ela diminuir. A Bíblia fala sobre isso. Se você se humilhar, você é exaltado. Com Deus é assim. Com Deus é assim. Se você for humilde, você vai ser exaltado, você vai ser honrado. Com Deus é o contrário. Aquele que mais vai receber é aquele que mais dá. Com Deus é assim. Então, se você quer crescer espiritualmente, se diminua, se humilhe, reconheça a sua pequenez, passe por cima do orgulho, da vaidade, da prepotência, passe por cima de tudo isso e se diminua, reconheça a sua dependência de Deus, a sua dependência pelo próximo como igreja. Nós precisamos um do outro, um da oração do outro, um do apoio do outro, a gente precisa um motivar o outro. Essa igreja, a igreja é um corpo que precisa ter, sabe, algo em conjunto. Nós precisamos diminuir, passar por cima do orgulho, passar por cima do eu. Precisamos nos fazer pequenos. Se a gente se fizer pequeno, se a gente se fizer humilde, humilhar a nós mesmos, se a gente se colocar a servir mais, a fazer mais, a dar mais, a doar mais, então assim a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai ganhando espiritualmente. Com Deus é assim. Então, quer crescer espiritualmente? Além, claro, do que eu falei, é a base, né? É o mínimo. Uma vida de oração, você congregar, você ler a palavra de Deus, você, sabe, ter um líder, alguém para te instruir, para acompanhar você, para te ensinar, que foi alguém que foi instituído por Deus para isso. Além disso, se você quer crescer espiritualmente, então seja o menor, seja o que mais serve, seja o que mais faz, seja humilde, humilhe a si mesmo e você vai crescendo espiritualmente. Deus vai honrar você, Deus vai exaltar você, Deus vai abençoar você, você será grande no reino de Deus, você será grande no céu, você será grande espiritualmente falando, se você for o menor aqui na terra, se você for o que mais serve, o que mais dá,
aqui na terra. Então esse é o segredo para você crescer espiritualmente, tá bom? Eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário. Deixa o seu comentário, deixa aí a sua opinião, comente aí, fica à vontade para comentar. Compartilhe esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Compartilhe para edificar a vida espiritual das pessoas. Sabe, de repente se fosse um vídeo falando sobre um crescimento financeiro, sobre ser milionário, sobre qualquer outra coisa material, de repente as pessoas teriam muito interesse em compartilhar. Mas são poucos os que desejam as coisas espirituais. Faça você a diferença. Tenha interesse nas coisas do céu, nas coisas espirituais. E tenha interesse em compartilhar daquilo que é espiritual. Primeiro vem o espiritual. Eu priorizo o espiritual. E a consequência, o fruto disso, vai refletir em toda a minha vida física, seja na área familiar, seja na saúde, seja no financeiro, seja a área que for. Primeiro vem o espiritual, depois as demais coisas, Deus ele vai acrescentando, ele vai cuidando, eu vou vendo o resultado disso na minha vida, nos meus caminhos, na minha família. Tá certo? Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e seja abençoado. Sempre que eu puder, vou estar aqui postando os vídeos para abençoar a vida de vocês. Tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, não permita que nada e nem ninguém venha impedir o crescimento espiritual dessas pessoas. Ajuda eles a desenvolver, a crescer, a amadurecer, para que assim, meu Deus, eles possam ser formados, moldados pelo Senhor, e que eles possam ter uma mentalidade diferente, uma fé diferente, uma vida diferente. Abençoa eles, meu Pai. É o que eu te peço, meu Senhor. Ajuda eles nessa caminhada, auxilia eles. Dê a eles a direção, a sabedoria, o discernimento. Que a sua bênção esteja sobre eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você.